Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele é aficionado da ciência. Trabalhou ao lado do professor Hernani Guimarães Andrade. Conosco, mais uma vez, Carlos Eduardo Luz. Olá, Sidney. É um prazer estar aqui com você e com o público que nos assiste, falando de um assunto tão importante que é a doutrina espírita e sua interação, né, com a nossa realidade, com o nosso tempo em que essa tecnologia está aí, né, em que as pessoas estão preocupadas, inclusive, com a tecnologia. Falar de tecnologia e espiritualidade. Carlos, eu li um artigo na Revista Internacional do Espiritismo, daí um artigo da sua autoria, daí eu convidá-lo para retornar ao nosso programa. A primeira pergunta é o título do artigo, Carlos. Serão estes novos tempos por que estamos passando o alvorecer da Terra como um mundo de regeneração? É interessante, realmente eu acredito que sim. Porque nós imaginamos que no mundo de regeneração o bem prevalece. Seria uma promoção da Terra na escala dos mundos. Ou seja, a Terra é um mundo de provas e expiação, onde o mal ainda permeia a convivência das pessoas, onde o primitivismo que existe da competição, que existe da agressividade que o ser humano trouxe ainda da animalidade, ela ainda prevalece. E no mundo de regeneração é no mundo onde as pessoas já teriam superado essa fase e já entenderiam que a prática do bem, do amor, da caridade, ou seja, os valores do Evangelho, seriam importantes e seriam praticados na convivência social. Pelo que você está falando, Carlos, e é bom que os nossos ouvintes, telespectadores tenham conhecimento, quer dizer então que o nosso planeta Terra não é o mundo mais evoluído do universo? Você está dizendo aí que nós estamos nos aproximando de um grau evolutivo como um mundo de regeneração? O nosso planeta não é o mais evoluído? Com certeza não, né, Cid? Porque existe na escala dos mundos de evolução os mundos primitivos, depois vem os mundos de prova e expiação, os mundos de regeneração, e aí até chegar nos mundos em que espíritos mais puros e perfeitos, eles convivem numa harmonia, poderíamos dizer, celestial. Quer dizer que nós estamos, vamos dizer assim, numa fase de transição. Nosso mundo hoje é de expiações e provas. Atrás de nós só um tipo de mundo, os primitivos. Exatamente. E nós estamos agora, vamos passar de ano, Carlos, vamos tentar passar para um grau evolutivo superior, saindo do mundo de expiações e provas, onde predomina ainda a vaidade, o egoísmo, o orgulho, e vamos passar para o mundo de regeneração, em que o bem já está, vamos dizer assim, espalhado pela mente das pessoas. É isso, Carlos? Exatamente. E você está achando que nós estamos chegando nesse ponto, Carlos? Com certeza. E é interessante que, vamos imaginar que temos o nascimento, a alegria, antes da alegria do nascimento de uma criança, nós temos as dores do parto, né? Então, após aquele sofrimento da mãe, após aquela dor intensa que ela tem, ela dá à luz à criança e aí vem a alegria dela, vem a satisfação de receber um novo filho na sua convivência para ser amado. Você está querendo dizer que essa bagunça tremenda que estamos vivendo no planeta Terra é um prenúncio de que as coisas vão melhorar, isto é, depois da tempestade vem a bonança? Exatamente. Nós percebemos que o progresso se dá em tipo de degraus, né? Tem uma fase de estabilidade, depois vem uma fase de agitação, de perturbação, e depois vem uma outra fase de estabilidade. É como na nossa casa, nós moramos numa residência, durante um certo tempo está tudo bem, tudo tranquilo, mas de repente vem a necessidade de uma reforma. Aí começa aquela bagunça, quebra parede, quebra isso, quebra aquilo, e aí depois desse período
de reforma, começa uma nova fase, que a casa está pintada, está bonita, está arrumada, e aí durante um tempo passa aquele tempo de estabilidade. Então, entre tempos de estabilidades e tempos de mudança, de reforma, a gente vai progredindo, a gente vai observando o progresso, a evolução. Então, no nosso mundo está exatamente havendo essa agitação, porque estamos nessa fase de transição. E a partir da hora que passar esse momento de transição, nós conviveremos num mundo mais harmônico, conforme a previsão de Jesus, né? Que diz que os mansos herdarão a terra. Ou seja, os mansos aí no sentido de pessoas pacíficas, pessoas que cumprem as recomendações do Evangelho, né? Vivem com uma prática do bem, do amor, da caridade, do perdão, não guardam rancores, perdoam as ofensas. Então essas pessoas que Jesus chama de mansos, eles viverão na terra, enquanto que os outros que aqui estiverem serão mandados a reencarnar em mundos mais primitivos, onde eles ajudarão, né, no progresso desses mundos. No próximo bloco, vamos falar um pouco do artigo que Carlos Eduardo Luz escreveu. Como será o amanhã? Voltamos já já. A felicidade tem pressa. Sidney Fernandes responde. A felicidade tem pressa é uma análise de vários pontos relacionados com a nossa vida. A ansiedade, a depressão e a tendência para a morte, para o suicídio. A morte. Suicídio. Depressão. Todos nós podemos evitar esses males. Temos que fazer a nossa parte, fazendo o bem e confiando em Deus. Todos nós estamos sujeitos ao desequilíbrio físico e emocional. A proposta desta obra é desenvolver aquela chama, aquela centelha divina que temos dentro do nosso peito, que Deus nos colocou em nossa criação, e fazer com que ela se expanda. Quando atingirmos esse objetivo e adotarmos um novo estilo de vida, exercitando o que temos de melhor dentro de nós, teremos adquirido os hábitos com que enfrentaremos os males inevitáveis e nos permitirão ser mais felizes na travessia desta vida. A felicidade tem pressa, de Sidney Fernandes, mais uma obra da SEAC Editora. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, Despertar. Conosco, mais uma vez, Carlos Eduardo Luz. Carlos, você nos trouxe boas notícias, dizendo que nós estamos nos aproximando do mundo de regeneração. Mas, Carlos, me diga uma coisa, com essa bagunça toda, com esses ditadores, com esses problemas ambientais, realmente você acha que nós vamos nos aproximar, vamos caminhar para o mundo de regeneração? Ah, com certeza, né, Sidney? Como a gente comentou no bloco passado, né, antes da dor do parto, antes do parto teve a dor do parto e aí vem a felicidade da criança que nasceu. Então a criança que vai nascer, esse é um mundo em que as pessoas conviverão com fraternidade, a cooperação prevalecerá sobre a competição e as pessoas se cuidarão, porque não restará muitas atividades que não sejam a de um cuidar do outro, porque com o desenvolvimento tecnológico, com essa revolução industrial 4.0, máquinas produzirão máquinas. A inteligência artificial, ela permeará as relações de trabalho, as atividades, tanto comerciais como industriais. Então, restará ao ser humano as atividades que as máquinas não fazem, ou seja, a educação, aspectos da saúde mental, aspectos de cuidar do outro nas suas carências afetivas, buscarmos atividades artísticas, né? Então, e principalmente, um a ensinar ao outro a evoluir, a progredir,
a tratar de aspectos filosóficos, cuidar do sentido da vida, cuidar do conhecimento da realidade espiritual. Tudo isso aí serão pesquisas, serão feitas com a ajuda das máquinas e principalmente com o tempo livre, que todos teremos pela dispensa que as máquinas nos darão, né, pela liberdade que as máquinas nos darão, né, produzindo objetos e deixando para nós, então, as atividades de relações humanas que são mais importantes. Você está falando em tempo disponível, e aí eu me lembrei de um outro item do seu artigo, em que você fala do tal ócio criativo, de Domênico de Masi. Carlos, parece que isso aí é o futuro. As pessoas sonham ir para o céu e ficar fazendo nada. Isto é ócio criativo? Eu acredito que quando o Domênico de Masi fez essa referência ao ócio criativo, ele logo em seguida ele explicou que esse ócio não quer dizer que não vai fazer nada. E foi na década de 90 que ele disse isso. Então nós acreditamos que ele anteviu já essa mudança, né, que acontece agora no início do século XXI e com certeza estará acontecendo nesse primeiro meados do século XXI. Ele previu então que a gente chamaria na linguagem espírita da Terra passar a ser um mundo de regeneração. Então ele definiu essa palavra como ócio criativo. Então seria as pessoas não terem atividades laborais produtivas e sim terem atividades de ócio criativo, que seriam literatura, artes, né, entre elas a literatura, o cuidar do próximo, atividades de lazer, atividades em que as máquinas são limitadas para fazer. Carlos, você fala nas revoluções industriais. A revolução número 1 aconteceu do século XVIII para o XIX, quando nós tivemos o início da produção mecanizada, é isso? Exato, produzida pelo vapor, né, o descobrimento da máquina a vapor. Depois tivemos a segunda revolução industrial, quando tivemos o emprego da eletricidade, é isso? Exatamente. Depois tivemos a terceira revolução industrial, já no século XX, com o advento da eletrônica, dos transistores, é isso? Exatamente. Agora estamos na revolução 4.0. O que é isso, Carlos? Então, é exatamente a prevalência, né, da inteligência artificial, da internet das coisas, que vem essa ideia de máquinas fabricando máquinas, em que a produção será feita, a produção em geral, né, será feita por máquinas, que terão sido produzidas por máquinas. As relações de trabalho, né, as relações, até diagnóstico médico, hoje em dia a inteligência artificial ela tem condição de, através de software específico de inteligência artificial, de fazer diagnósticos precisos, inclusive diagnóstico de imagens. Então todo esse recurso da tecnologia já está impactando e vai impactar mais ainda as relações de trabalho. Carlos, mas nesse caso não vai sobrar emprego para ninguém? O computador vai ser o médico, vai ser... Eu sei que nos Estados Unidos atualmente o computador auxilia muito na área jurídica. Você telefona para fazer uma solicitação aí de um sintoma qualquer, um computador lhe dá os primeiros atendimentos médicos. Carlos, significa que a economia mundial vai passar a girar em torno de 3 eixos, é isso? Você está falando aqui no seu artigo que os 3 eixos da economia, sendo o trabalho, motor da economia, terá por combustível a criatividade, que vai ocupar uma fração das atuais 8 horas diárias e obrigatoriamente será prazeroso. Então quer dizer que esses 3 eixos que você coloca aqui mostra que a economia mundial vai poder dar lugar a mais lazer, a mais entendimento entre os homens, é isso? Ah, com certeza, sim. Essa funcionará dessa maneira. Inclusive, a economia ela tem que basear a remuneração em outros valores, né?
porque a questão de produtividade, palavras como produtividade, né, remunerar pela quantidade de produção, isso aí não terá mais vigor, né, numa Revolução Industrial 4.0, porque ali as máquinas produzindo máquinas, o custo vai cair muito. Então, nós teremos todo esse avanço tecnológico, inclusive com a produção de energia através de reatores de fusão, né, num custo muito, muito baixo. Mas, Carlos, sendo que as máquinas começam a fazer tudo, quem que vai consumir? Como é que nós vamos ficar? Como é que os seres humanos vão ficar? Quem vai adquirir os bens produzidos? As máquinas? Então, aí, nesse caso, é interessante que o Henry Ford, quando ele começou a produção industrial em série, ele queria vender carro para todos em grande quantidade. Aí ele melhorou o salário. Aí ele praticamente dobrou o salário, né, na época, né, no começo do século XX, e os empresários, seus colegas, ficaram até um tanto revoltados com ele. Puxa, você inflacionou. Você está inflacionando o mercado, você vai quebrar todo mundo. Né, como que a gente vai ter condições de pagar esse salário enorme? E a resposta dele foi? Foi, né, que eu quero quero vender carro para muitas pessoas, eu quero ter mercado para meus carros. Então, a maneira que eu tenho de remunerar bem os meus funcionários é exatamente para ter reaquecer o mercado. Exatamente. Carlos. Então ele atuou, vamos imaginar, ele atuou no mercado de maneira positiva. E a lei de mercado, pensando no ser humano, pensando nessa nova revolução, elas têm que ser pensadas, não fundamentadas na competição, que é própria da animalidade. Mas na cooperação. Mas ser pensada na cooperação. Porque a cooperação que é a lei do ser humano. O mais forte ajuda o mais fraco, como nos ensinou Jesus. Né? Enquanto que na animalidade, a lei da animalidade, a lei natural, é o mais forte devorar o mais fraco. Carlos, você está falando em Jesus aí, vai ser objeto dos nossos comentários no terceiro bloco. Antes de chegarmos dele, eu acho que dá tempo de você me responder o seguinte: e aqueles que não se adaptarem a esse novo modo de ser? E os governos, como é que vão ficar? E as religiões? São questões que todas estão aí em aberto, né, Sidney? E terão que ser encontrado novas formas, né, ter se buscado essa questão da nova remuneração para que realmente funcione, para realmente que as coisas funcionem de maneira bem para todo mundo, que os bens produzidos cheguem a todas as pessoas e que a maneira das pessoas adquirirem seja em função da sua contribuição ao bem comum. Como que seria essa contribuição? Seria através de cuidar do outro, seria através de atividades de sermos cuidadores. Né? Esse é o futuro nosso, no mundo de regeneração, no mundo em que nós esperamos que ali possamos chegar. Chegamos ao final desse segundo bloco e vamos partir para o último do programa de hoje. Carlos, realmente o assunto que você nos trouxe é assim de grande importância, é um assunto para nós falarmos por vários programas. E neste próximo bloco eu vou perguntar ao Carlos realmente se a Revolução 4.0 está para chegar. Voltamos já! Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Carlos nos trouxe boas notícias com seu artigo, mas só que, Carlos, você não está sendo um pouco utópico, não? De repente, dizer que as pessoas
vão se tornar mais solidárias, mais amigas? O que é, afinal de contas, Carlos, essa revolução 4.0? Você não acha que as coisas não estão tão otimistas quanto você está dizendo? Sidney, é a questão da dor do parto mesmo, né? Está sendo gerado, então, um novo mundo e que nós vimos aí são as dores do parto dessa gestação, né, que se completará no nosso mundo de regeneração. E quanto a essa utopia, se a gente pensar, há 2000 anos atrás, Jesus falava, né, do mais forte auxiliar o mais fraco. Você acha que estamos chegando no momento do líder servidor? Exatamente. Que Jesus, inclusive, ele usou pedagogicamente, didaticamente, uma figura interessante quando ele lavou o pé dos apóstolos. E, inclusive, alguns deles lá falam, puxa, mas o mestre, o maior entre todos no planeta, lavar o meu pé, eu não quero que lave meus pés. Ele estava dando a lição de o líder servir o servo, é isso? Exatamente. E a gente vê isso no Espiritismo, né? A espiritualidade superior, os nossos protetores, nossos guias espirituais, são seres muito evoluídos que estão servindo, nos ajudando a progredir, a evoluir. Então, o Espiritismo nos ensina que nós temos a hierarquia intelecto-moral. Quer dizer, tem que haver progresso intelectual e moral. Isso forma a elite, né? A elite, a verdadeira elite. E nessa evolução moral, então, o líder é o servidor. Então, os grandes espíritos evoluídos, encarnados e desencarnados, eles servem, eles ajudam os inferiores a evoluir, a progredir. Carlos, nessa sociedade nova que você está preconizando, como é que seria considerado o erro? Você diz no seu artigo que o erro seria considerado uma doença. Carlos, como é que ficariam assim? Como é que fica a justiça, então? Passando a mão na cabeça de todos os criminosos, nós vamos disparar o crime por tudo quanto é lado? Aí a gente tem essa questão das pessoas viverem em sociedade, contribuírem para a sociedade. Elas são as pessoas que são consideradas células sociais positivas. Agora, aqueles que insistem em fazer o mal, né, eles não vão ter espaço, até por questões tecnológicas. A gente vê hoje que se descobre muita corrupção, isso e aquilo, por quê? Porque a questão da informática, a questão das planilhas eletrônicas que tem... Está fazendo um cerco. Está fazendo um cerco que fica difícil a pessoa fazer alguma coisa que não seja do conhecimento da coletividade. E a coletividade impõe as suas regras, né? O poder emana do povo, a gente aprende que é uma definição de democracia. Então, essa fiscalização que as redes sociais, que a informática, ela nos permite isso. Antes nós tínhamos, por exemplo, a imprensa que era dominada por poucas pessoas que dominavam a informação. Hoje nós temos redes sociais que fazem permear a informação por todo o planeta, até instantaneamente. Segundo o seu artigo, Carlos, o empregador do futuro será mais um provedor de recursos. Como é que ficamos isso perante o mercado atual? Esse auxílio mútuo vai ser a tônica das relações entre as pessoas? Aí, Sidney, é interessante a metáfora, essa metáfora do câncer, por exemplo, né? Nós temos no organismo, fazendo essa analogia, fazendo essa metáfora do aspecto social com o organismo vivo. Então, no organismo vivo, nós temos células que são abastecidas de alimento, né, de glicose, abastecidas de oxigênio, tem a proteção do sistema imunológico, tem a sua excreção, né, resolvida pela eliminação de seus dejetos pelo organismo, e elas, a troco disso, elas produzem a sua proteína ou a sua função. Então, é um organismo sadio. A partir da hora que nós temos uma célula que só consome e não produz nada para o organismo, em favor do organismo, nós temos o câncer. Ela mata o organismo. E ela acaba matando o organismo. Então, no organismo social sadio,
as pessoas vão contribuir, vão receber proteção, receber alimentação, receber todo o auxílio desse organismo social e produzirão o que elas têm, que elas sabem, o que elas podem. E a produção será o de cuidar, né? Aquele que cuidar no aspecto de educação, né? As pessoas que conhecem a espiritualidade ensinarão espiritualidade, os que conhecem filosofia ensinarão filosofia, os que têm formação na área de saúde cuidarão das pessoas, principalmente no caso de saúde mental, né? Tudo isso aí auxiliado por tecnologia, né? E assim nós vamos ter um mundo em que as pessoas vão contribuir com o que elas podem, com o que elas sabem. E as empresas, elas serão feitas por pessoas e pensando nelas como órgãos, né? Nessa metáfora do organismo, nós temos as células funcionando com forma de órgãos. Então os órgãos têm um objetivo, e aí funciona uma cooperação para o organismo. Então aquelas células atuarão no sentido de contribuir para o organismo no aspecto mais geral. Então as pessoas, as empresas serão como órgãos, né? A palavra organização também vem dessa metáfora. E aí nessas organizações, então, elas deverão obrigatoriamente contribuir para o organismo e receber desse organismo também os seus insumos e a sua proteção para poder exercitar a sua função. Carlos, você está nos trazendo excelentes notícias, parece que está surgindo um mundo novo. A última pergunta do programa: os mansos então herdarão a terra? Ah, com certeza. E aí, voltando a falar do Espiritismo no seu aspecto de reencarnação, aqueles que não se adequarem a essa nova ordem, eles irão reencarnar em mundos primitivos. E aqui ficarão somente os mansos, ou seja, aqueles que são pacíficos, aqueles que realmente estão imbuídos da ideia de cooperação, de doar para esse organismo, de servir a causa, né, muito mais do que se servir a causa. Quer dizer que eles podem ser até expulsos do planeta, mas um dia terão a chance de voltar. Aqueles que forem expulsos, eles irão em mundos primitivos e lá eles progredirão, eles terão um progresso moral necessário para os qualificar a voltar a habitar com seus pares no mundo de regeneração. Se criarem juízo. Criar juízo. Eles vão desenvolver moralmente lá, né, embora tenha o progresso intelectual. Chegamos ao final de mais um programa Despertar. E realmente é um assunto muito importante. O texto de Carlos Luz é realmente para a gente pensar. Eu agradeço a presença do Carlos e agradeço a sua audiência e estaremos de volta na próxima semana. Até lá!